Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa e hoje recebendo aqui a doutora Fernanda, que é nutricionista, e ela trata, é claro, como nutricionista, atende a todos que procurar com certeza, mas trata de um público muito específico, que as pessoas que têm um transtorno do autismo. Doutora Fernanda, lógico, esse tempo todo que você trabalha, nós até anunciamos que você é pós-graduada, mas existe essa pós-graduação mesmo que nós falamos? Na verdade, eu sou pós-graduada em nutrição funcional e eu tenho me especializado cada dia mais, através de cursos de capacitação, para atendimento desse público, né? Que é um público que tem uma série de particularidades para poder atendê-los da melhor forma. Então, é uma terapia nutricional no transtorno do espectro autista. E o que você chama de espectro autista? A gente está falando como leigos para que a gente possa entender e com certeza quem nos acompanha também gostaria de saber. Certo. Na verdade, tem gradações, né, o espectro, uma série de manifestações clínicas, que, como a gente conversou no primeiro bloco, podem ser manifestadas, e você pode ser muito grave, com uma alta dependência dos pais, né, dos familiares, ou pode ser um autismo leve, ou seja, ainda classificado dentro do autismo, mas com manifestações mais leves, né? Então, são vários tipos de autismo. Até tem o Dr. Rogério Rita, ele se coloca como autismos, né? São tipos diferentes de manifestação dentro do espectro, já que é uma alteração sistêmica, multidisciplinar, né? Multicausal, que desencadeia aí uma alteração em neurodesenvolvimento. Agora, qual a relação, doutora Fernanda, do autismo com a alimentação? Aí sim, aquilo que você trabalha com esse público tão importante, né? Certo. A relação do autismo com a alimentação, ela vai na verdade, assim, a dieta, a gente sabe que nosso corpo ele é formado de nutrientes, né? E nutrientes executam função. Isso é um fato inquestionável que não tem o que dizer. Então, se a gente não tem acesso, disponibilidade desses nutrientes para o nosso organismo funcionar, ou ele não vai formar o próprio órgão bem formado, ou ele vai funcionar inadequadamente. Então, esse acesso ao nutriente, a disponibilidade do nutriente, ela tem a ver com o consumo adequado, e aí você já começa a perceber se as pessoas consomem adequadamente. Então, tem a ver com o consumo e tem a ver com a capacidade do nosso corpo de fato, assimilar aquilo que está sendo ingerido. Porque tem alterações dentro do sistema digestivo e absortivo que pode nem absorver direito, ou absorver inadequadamente, absorver e não distribuir. Então, a gente tem que contar com um corpo que está tendo a oferta e que ele está, de fato, puxando, assimilando esse nutriente. A primeira situação é essa. A segunda situação é a questão da interconexão entre os sistemas. O sistema inicialmente digestivo, porque é a porta de entrada de nutrientes, sejam eles alimentos ruins, né, comida ou nutrientes, porque a gente brinca, a alimentação, ela pode, muitas pessoas que comem, mas não se nutrem. Então, ela é porta de entrada para o que é bom, para o que executa função, para aquilo que regula, para aquilo que faz funcionar, mas também é porta de entrada para aquilo que não deveria nem ter contato. Porque não é a quantidade de alimento que a gente come, é a quantidade de nutrientes que o nosso corpo precisa. De nutrientes que o nosso corpo precisa e realmente aquilo que você consegue, né, trabalhar e disponibilizar. Às vezes a gente fica muito preso à caloria, porque essa dieta é muito calórica, vamos fazer uma dieta de restrição, sendo que, na verdade, se a pessoa ajustar a seleção do que ela come, basicamente eu poderia usar e dizer que talvez nem precisasse controlar a quantidade, porque a regulação de compulsão ou de querer comer já ajustaria automaticamente, né? É porque tem pessoas, doutora Fernanda, que comem demais e não engordam. Eu espero que não esteja me ouvindo, mas a Lorena, que eu tenho como minha filha, ela come e é magrinha. E tem gente que não pode ver comida que já engorda. Que relação é disso, hein? E a gente volta ao autismo daqui a pouco. Existe alguma relação? Existe, sim. Primeiro, aí eu pergunto outra coisa. Ela escolhe como ela come hoje besteiras e acaba não engordando.
Depois que ela casou, faz um ano, ela começou a mudar isso. Mas antes ela comia o que encontrava pela frente. Hoje, quando a gente vai viajar, ela não quer saber o hotel, quer saber, tem comida 24 horas? Então come tudo. Já é importante. Não, eu falo isso porque assim, eu também tenho um biotipo que me favorece do ponto de vista, eu posso comer, a manifestação física do que você está comendo, do excesso, ela pode vir em acúmulo de gordura, mas ela pode vir em uma alteração metabólica que, mesmo não tendo aparência de que está engordando, a sua manifestação dessa alteração, esse desequilíbrio no metabolismo vai ser, por exemplo, você pode ser diabético e não ser gordo. Você pode ter pressão alta e não ser gordo. Você pode ter alteração nos níveis de colesterol, que é dislipidemia, e não ser gordo. Você pode ter 1 trilhão de manifestações pela mesma causa. Porque é aquela história, da mesma forma que a genética determina se o autista vai manifestar o autismo, eu tenho genética para ter eu tenho genética para ter pressão alta, por exemplo, não é o meu caso, mas fulano tem genética para acumular como gordura. Ponto. Então, é a gosto do freguês, né? Vai ter a ver com determinação genética. Eu vi uma divulgação de um grande amigo meu, que é o deputado Chico Vigilante. Ele esteve na UTI esses dias, parece-me 5 dias na UTI, porque faltou sódio no corpo. Então ele disse, eu nem sabia que se faltar sódio no corpo poderia ser tão grave como é. O problema é que as pessoas não se preocupam muito com a alimentação, faltou qualquer coisa, desequilibra tudo, né? Sim. A falta e o excesso, porque as vias bioquímicas, né, que é o que determina o nosso metabolismo, como a gente funciona, todas as funções são bioquímicas, e aí se você tem um ponto dessa via que ela está congestionada, seja por falta de um nutriente, ou seja por alguma coisa que não deveria estar ali, vai congestionar todo o resto, vai implicar em consequências sistêmicas, porque o nosso corpo ele é totalmente interligado. E aí, voltando, doutora Fernanda, ao que nós estávamos falando, a relação da alimentação com o autismo, existem alimentos que seriam proibidos ou permitidos, ou depende exatamente da fisiologia de cada paciente? Eu vou retomar, então, aquele raciocínio do nosso corpo, a relação, para poder responder a sua pergunta. Então, quando você tem um organismo que está funcionando muito bem, nosso corpo é feito para tolerar agressores, para tolerar alimentos que não são bons para o nosso corpo. Então, o nosso intestino, ele é uma barreira, ela é uma barreira que seleciona, ela absorve o que tem que absorver, que são nutrientes, e bloqueia aquilo que não tem que entrar. Então, quando você está diante de um quadro em que o intestino, essa barreira física até da mucosa do intestino, ela está prejudicada, ela está alterada, a gente chama de alteração de permeabilidade, você permite que essa função do intestino seja impactada. Então, começa a entrar proteínas mal digeridas, que aí vem. Hoje nós temos dificuldade de digerir determinadas proteínas, nós não temos capacidade nenhuma de digerir, por exemplo, a beta-lactoglobulina do leite. Por isso que o leite e o glúten entram lá vários alimentos polêmicos. Não é implicância. São alimentos que foram muito modificados pela indústria para chegar no que são hoje, que na verdade não são o alimento original, não é o, né? Não é o Tira mesmo lá que a gente vaca. tinha, não é, né? Então a gente tem alimentos que você não tem capacidade digestiva e aí fazem macromoléculas proteicas, ou seja, ela não chega a um aminoácido ou a um dipeptídeo, que seria o que o nosso corpo reconheceria como nutriente. Então a porteira do intestino está aberta, né? A permeabilidade está alterada. Entra macromolécula, entra também fragmentos, a gente chama de endotoxinas, que pode ser fragmentos de bactérias do próprio intestino, né? Entram na corrente sanguínea, o nosso corpo, como capacidade de defesa, ele cria uma resposta imunológica contra aquele agressor, né? E essa resposta imunológica, ela tem também como consequência uma produção de substâncias inflamatórias, que é amplificada pelo próprio corpo. Existe uma amplificação fisiológica dessa resposta inflamatória e, dependendo da quantidade de contato com esses agressores, da proporção, né, e da frequência e a capacidade de defesa do organismo, que tem a ver com para de inflamar porque já combati o agressor, tá bom, já completamos o processo, e aí você tem essa regulação da inflamação. Mas pensa comigo, inflamação sistêmica crônica é quando você tem frequente contato com o agressor que o nosso corpo poderia defender, mas não defendeu, porque a primeira barreira foi rompida. Segundo, você tem contato com esses alimentos inflamatórios que o nosso corpo não digere o tempo inteiro. E aí
O nosso sistema, nosso corpo está tentando dar conta daquela inflamação, e essa inflamação sistêmica ela está circulando, as substâncias inflamatórias elas estão circulando, e essa inflamação pode atingir o cérebro, e atingindo o cérebro tem a neuroinflamação, que é a origem de todo o autismo, né? De todas as manifestações do autismo. E aí, com a inflamação, neuroinflamação, você tem alteração de neurotransmissores, no equilíbrio dos neurotransmissores. Você tem hiperatividade, você tem hiperagressividade, você tem dificuldade no controle de emoções, você tem seletividade, você tem problemas de sono. Que atrapalham em todo o sistema da mente, em tudo da vida, né? Que nós falamos logo nisso, além do sono, do humor que é afetado no dia a dia, e acaba afetando as relações pessoais também. E aí, então, você tem um intestino que está determinando na saúde de todo o cérebro, né? A neuroinflamação e também as substâncias produzidas no próprio intestino pelas bactérias, boas ou ruins, e aí quem vai determinar se as bactérias são boas ou ruins é o organismo. É o que você come. Então você pode alimentar e favorecer o crescimento de boas bactérias que vão equilibrar, que vão melhorar a sua imunidade, que vão melhorar a barreira intestinal, vão desinflamar, ou você pode alimentar bactérias e fungos que vão produzir substâncias que vão também atingir o cérebro, alterar neurotransmissores, alterar a função, fazer sintomas, né, que a gente conhece aí como sintomas clássicos. Então seria esse alimento para a pessoa que tem algum tipo de autismo, varia bastante de paciente para paciente? Sim. Aí nós pensamos, qual seria uma dieta específica, qual seria o alimento? Seria uma dieta basicamente, assim, porque no tratamento do autismo você pode vir com várias frentes, várias dietas, mas existe uma base que para todos, que é uma dieta anti-inflamatória, que é remover esses alimentos que são inflamatórios, né? Açúcar, aditivos agrotóxicos, essas proteínas de difícil digestão. Sim, existe um cuidado na retirada do glúten, porque ele pode, uma retirada irresponsável e precoce do glúten, ela pode camuflar o diagnóstico de doença celíaca. Entendi. Então não pode simplesmente, agora que eu entendi que tem que tirar. Não, procurar um profissional que vai fazer essa pesquisa, né, essa investigação da doença celíaca, para aí sim você remove o glúten. Leite é um alimento inflamatório, soja também, porque você acaba tendo a mesma relação de inflamação, a tendência é tirei leite e vou botar soja, né? E açúcares, e aí colocar alimentos anti-inflamatórios, que é fruta, verdura, legumes, fibras. Que seria para todo comida mundo. De verdade. Doutora Fernanda, tem cura para o autismo ou apenas minoriza os efeitos dele? Não cura. Cura não tem. O que acontece você consegue, através de um equilíbrio, né, de todos os sistemas, você consegue dar capacitar o corpo de funcionar como deveria. E aí, uma vez que o seu corpo funciona melhor, você tem menos sofrimento, tem menos dor, tem menos sintomas, e você pode proporcionar, não só através da nutrição, é a multidisciplinaridade, são todas as terapias, tudo que está relacionado ao tratamento do autismo. Juntos, dá uma vida mais digna para o filho, para a criança e para a família. Porque uma vez que todos esses sintomas, eles acalmam, você consegue abaixar o nível de manifestação desses sintomas, né? Voltar a ter interação social, voltar a ter a fala, voltar a ter uma comunicação, não ter comportamentos agressivos, comportamentos hiperativos e todos os, né, que nós conhecemos do autismo, você tem sim uma capacidade de fornecer um tratamento que dá uma qualidade de vida melhor, né? Não é um tratamento. Que bom, doutora Fernanda, infelizmente nosso programa chegou ao fim, mas como as pessoas podem achá-la? Bom, eu posso deixar meu contato depois, eu tenho um Instagram, né, FerBLucas, FR de Fernanda, B, Lucas. Podem me encontrar, no próprio Instagram tem o contato, né, para poder marcação de consultas. Então, é isso, eu atendo no Lago Sul. Muito obrigado, doutora Fernanda. Olha, foi um prazer tê-la conosco. Fique conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé e esperança para você e para sua família.